Além disto, procura dentre todo o povo homens de capacidade, temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza, e os porá sobre maioral de 1000, chefe de 50, chefe de 50, chefe de 10, e coloque sobre este importante negócio. Caros ouvintes, este texto bíblico no livro de Êxodo, capítulo de número 18 e o versículo 21. Meus irmãos, meus amigos, e principalmente para as lideranças, Moisés, ele tira o povo do Egito e está no deserto, e aí o sogro de Moisés pega a sua filha, no caso esposa de Moisés, e os filhos de Moisés, o Gerson e o Eliezer, e vem ao encontro de Moisés ali no deserto com aqueles 2 milhões, de israelita, e o sogro ficou ali observando, aquela multidão, e via que Moisés se levantava cedo, ao amanhecer o dia. Moisés se levantava muito cedo e ficava ali julgando os filhos de Israel. E ele passava ali o dia todo julgando o povo, julgando os filhos de Israel. E a noite chegava e ele não concluía, e na verdade uma multidão de pessoas como aquela. Então seu sogro, um homem muito experiente, ele dá um conselho a Moisés e diz: olha, Moisés, o que você está fazendo é muito pesado para você e também para o povo, e os problemas não vai ser solucionados assim. Vou lhe dar um conselho, e se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se você fizer assim, você vai se dar bem. Observe bem, meus amados, meus irmãos, uma coisa, que um líder, ele não trabalha só. O líder precisa de liderados que o ajude, porque a tarefa não é uma tarefa fácil, é muito difícil. E o que eu observo também aqui é a humildade de Moisés como líder, aceitar o conselho do seu sogro, porque pode ser que tenha líderes um tanto arrogantes que não aceita, um conselho, uma orientação de uma pessoa que tem uma patente inferior à dele, podemos dizer assim. Mas no caso de Moisés, eu observo a humildade de Moisés. O sogro disse a ele: olha, Moisés, coloque maioral de 1000, de 100,
de 50, de 10. E esses líderes vai estar reportando a você o que acontece entre o povo. Agora, Moisés, coloque homens capazes, não por apadrinhamento, mas olhe entre esses homens que sejam capazes. Além de ser capazes, eles precisam também temer a Deus. Aqui volto a repetir a questão do apadrinhamento. Tem que ser homem temente a Deus, né? Tem que ser homem temente a Deus. Pode até ser por indicação, mas depois tem que olhar se esse homem ou se essa mulher é temente a Deus, né? Outra coisa importante que o sogro de Moisés aconselha Moisés e fala: tem que ser também homens de verdade, homens de verdade, mulheres de verdade, porque o que tem de homens mentirosos, né? Trambiqueiros, tem muita gente assim. Então precisa ser homens de verdade. E outra coisa importante, Moisés, homens que aborreça a avareza. Homens que aborreça a avareza. O que tem de gente avarento, que faz parte de ministério, é uma coisa terrível. E você pode observar o conselho de Jetro. Tem que ser homens, mulheres que aborreça a avareza. Tem que ser pessoas que realmente possa corresponder. E Moisés, ele atende o conselho do sogro. Só que o sogro dá o conselho a ele e diz a ele para ele orar, ele conversar com Deus. E o interessante é que, com certeza, Moisés vai orar e Deus responde a Moisés para aceitar, né, os conselhos de Jetro. E Moisés coloca em ação, porque Jetro aconselhou Moisés e disse a ele as coisas mais difíceis que, vamos dizer, o comandante, ou capitão, o chefe de 1000 não puder resolver, ou o de 50, não, o de 100, o de 50, o de 10, aí traga você, ou eles vão trazer o resumo, vai trazer o resumo e fica mais fácil para você liderar esse povo. Então, caros ouvintes, caros irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, nós estamos precisando de líderes que tenham a humildade de Moisés para aceitar conselho, e precisamos de liderados que respeitem os líderes, porque muitas das vezes tem liderados que é assim, porque o líder não aceitou a proposta dele, o conselho dele, aí ele já se volta contra o líder. E não é assim. E o líder não pode se sentir ofendido porque alguém inferior a ele deu um conselho a ele, e ele fica, não, eu não vou atender para não exaltar esse cidadão, essa cidadã. Então, queridos ouvintes, que Deus em Cristo abençoe a todos. É uma reflexão para o nosso elevo espiritual,
para ajudar na administração da obra de Deus aqui na terra. Moisés foi um grande líder, era o maior líder daquela época. No entanto, ele baixou a cabeça e ouviu os sábios conselhos do seu sogro e a bênção chegou. Moisés tinha mais tranquilidade, Moisés não se cansava tanto, não se desgastava tanto. Então, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Leia o capítulo, a partir do capítulo 18, a partir do versículo 1 de Êxodo, e veja toda a história. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Forte abraço, em nome de Jesus.